Quando deixamos de viver o extraordinário? O tema é difícil, já que o conceito de extraordinário muda conforme o que estamos vivendo. Quando pensamos em espantoso, nos vem à memória a cura de alguma doença. De esplêndido, uma jogada de futebol que não estava prevista. E de extranatural, de algo sobrenatural. Entende? Daí vêm os conceitos e as ideias do que pensamos ser extraordinário. Mas uma coisa tem nos incomodado. Por que deixamos de viver o que é estupendo e memorável? Eu poderia responder de várias formas esta pergunta, mas antes gostaria de deixar claro que os dias mais marcantes de nossa vida, na maioria das vezes, são os trágicos. Infelizmente, para nós, se tem um dia que nunca nos esqueceremos, e ele é extraordinário por causa disso, é a morte do Ayrton Senna. É o 11 de setembro, quando nos voltamos para a Bíblia, pensamos em quando o povo era escravo do Egito, o cativeiro babilônico, a viúva que Jesus ressuscita o seu filho e as 27 chicotadas que Paulo levou. Dias sombrios, sim, mas extraordinários, pois ficaram na história independente do ocorrido. Eles foram dias divinos e admiráveis. Consegue compreender isso? Consegue ver isso? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12, ele disse: o que agora vemos como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Ou seja, esses dias extraordinários, do qual Paulo está falando, ficarão em nossas mentes como uma mancha. A imagem imperfeita daquilo que eu gostaria que fosse perfeito. Como assim? Quando falamos, preste atenção, olha para mim. Quando falamos de extraordinário, só pensamos em coisas boas, como por exemplo, os dias de Abraão. Fico pensando em Abraão, quando Deus falou com ele: Abraão, eu farei a tua descendência ser numerosa como as estrelas do céu. Está lá em Gênesis 26, 24. Fico imaginando Davi. Aquele dia foi extraordinário para Abraão. Fico imaginando Davi no dia que Samuel estava na casa dele. Ele é chamado no campo, volta para casa, chega em casa, Deus fala com Samuel: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Quando eu fico imaginando Davi, quando vê Samuel se levantando e jogando óleo sobre a cabeça dele, botando a mão na cabeça dele e o abençoando, o ungindo como rei de Israel. Imagino eu, a viúva, que Jesus ressuscita seu filho. Até agora o momento era trágico, mas no momento que Jesus toca no caixão, o trágico se torna extraordinário. Entende o que eu estou falando? Ou seja, até agora aprendemos que os dias deslumbrantes da nossa vida serão os bons e os ruins, que nunca nos esqueceremos deles. No entanto, deixamos de viver a parte boa do que é extraordinário para viver somente a parte ruim. E por que isso aconteceu? Porque todos os dias passamos a anunciar somente coisas ruins. Todos os dias falamos do que não nos traz crescimento, do que não nos traz amadurecimento. Então, como viver o que é memorável novamente? Professor, diz aí pra gente. Eu vou dizer para você: nascendo de novo.
Ou seja, parando de falar daquilo que tem marcado o seu dia a dia de forma negativa. Está na hora de começar a viver o processo de fé. Mas para isso você precisa passar por uma metanoia. Uma metanoia total na sua mente. Como assim? Você deve estar se perguntando aí, né? É aquela metanoia que Nicodemos passa, né? Que Jesus fala para ele: olha, Nicodemos, ninguém vive o extraordinário se não passar pelo processo. E passar pelo processo é nascer de novo. Deus revelou para Abraão e os outros o início e o fim do processo. Se liga, preste atenção. Deus revelou para Abraão e os outros o início e o fim do processo, mas não falou o meio. Sabe por que Deus não falou o meio? Porque se ele falasse o meio, muitos iriam desistir. Consegue compreender? Se sim, então você já consegue imaginar o meio do processo de Abraão, de Davi e da viúva. E você vê que se eles soubessem no meio do processo deles, provavelmente desistiriam. Seria muito difícil, tendo em vista que esses homens confiavam em Deus plenamente. Agora, se você consegue imaginar, então consegue ver o quanto ele foi doloroso. No entanto, nenhum deles reclamaram do processo. Por que eles não reclamaram do processo? Porque assim como Isaías, eles não perguntaram quanto iriam ganhar, qual seria o salário e nem qual seria a recompensa. Entende? Simplesmente disseram: eis-me aqui, Senhor. Se queremos viver o extraordinário todos os dias, precisamos falar como Isaías. E precisamos falar também como salmista. Como salmista? Sim. Pela manhã, o salmista diz assim: tu vais ouvir a minha voz. Pela manhã, o salmista falou: eu vou me apresentar a ti em oração e ficarei esperando. Salmo 5:3. E à noite, o salmista diz assim: quando eu for me deitar, se nada tiver acontecido, eu vou deitar, vou pegar no sono logo, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmo 4:8. Entende a maravilha desse negócio? Se liga, esperar é o processo para você ver o extraordinário acontecer. Por isso podemos vivê-lo todos os dias. No entanto, ele pode ser bom ou ruim. O que fará com que você decida quais momentos memoráveis você irá viver? Os bons ou os ruins? Na verdade, nós não temos escolha e iremos viver os dois. Mas um conselho: faça o que Jeremias fez. Escondeu os ruins e pediu ao Senhor que lhe trouxesse à memória aquilo que pudesse lhe dar esperança. Aleluia. Lamentações 3:21. Enfim, quando deixamos de viver o extraordinário, eu pergunto: você consegue já responder? Ora, no momento em que deixamos de ansiar e pedir por ele. A culpa não é de Deus por não o vivermos, mas nossa, por passarmos a priorizar outras coisas. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Até a próxima. Fui!
vida.